A voz da história de hoje é a voz de uma referência em patrimônio histórico do Ceará. Ele é professor da UFC. Nem precisava eu estar apresentando muito, não, porque acho que a maioria de vocês conhece, né? E o currículo, se eu fosse usar, ler aqui, ia tomar o programa todo, como sempre eu vou colocar na descrição do vídeo. Professor Romeu Duarte. Obrigado, viu? Nossa, que honra, viu? A honra é minha. Eu fico muito honrado de ter sido convidado aqui para a gente participar dessa conversa, né? E principalmente por conta de uma iniciativa, né? que é sua, né? Porque geralmente esse tipo de coisa acontece na órbita do Estado, e quando é alguém, né? Vamos dizer assim, que de alguma forma sai dos seus cuidados, né? Sai da chamada zona de conforto para tratar desse tipo de assunto, então é uma forma da gente compreender que as questões relacionadas ao patrimônio cultural, né, de uma maneira mais ampla, elas estão interessando a uma quantidade maior de pessoas, né, por conta da relação que este cuidado tem com a cidadania, né? As pessoas cada vez mais elas associam a questão da preservação do patrimônio, né, aos direitos do cidadão, né? Então eu acho isso uma coisa muito positiva, muito interessante, e é exatamente isso que tem atraído, né, uma quantidade maior de pessoas, né, membros da comunidade, para discutir, para saber o que é, né, como é que pode contribuir e tal. Então eu acho isso fantástico, né? Acho isso importantíssimo, né? Daí eu me senti honrado de estar aqui com você hoje para a gente falar sobre isso. Coisa boa, maravilhosa. A gente vai falar muito sobre isso, mas eu queria falar antes, um pouquinho, sobre esse seu lado. Assim, ele é escritor, jornalista, tem uma coluna no jornal O Povo, desde 2012, e é compositor. Eu queria começar falando, e é artista também, né, professor? Quem é até artista, né? Não, é alma de artista aí, que eu acabei descrevendo. Mas fala aí um pouquinho desse seu lado compositor, antes da gente entrar no nosso assunto. Bem, é aquela coisa, né? Eu sempre escrevi esparsamente e tal, né? Quando foi em 2012, faleceu o meu querido amigo Ayrton Monte, né? Que era colunista do jornal O Povo e que tinha substituído outro amigo também que havia falecido, que era o Rogaciano Leite Filho. E então, o jornalista Felipe Araújo, que era o coordenador do Videarte, do jornal O Povo, do caderno Videarte, ele me convidou, e a outros colegas, que hoje inclusive continuam lá no jornal, para que a gente pudesse escrever, cada um de nós, a coluna de crônica do jornal O Povo, né? Então me coube a crônica de segunda. Então, de 2012, né, eu acredito que até 2018, assim, eu era semanal, né? Depois virei quinzenal, porque eu dividi a coluna de segunda-feira com o Raimundo Neto, né? E foi uma coisa, assim, continua sendo, né, algo muito interessante, porque eu costumo escrever a crônica da maneira como o próprio Ayrton Monte dizia, né? O jornal com a crônica de hoje, amanhã serve para embrulhar peixe, né? Né? Porque a crônica, ela se refere, já que ela é filha do deus Cronos, que é o tempo, né, no grego, né? Ela se refere a um determinado assunto que acontece ali, né? Ela pode ter uma qualidade literária, claro, né? Mas vamos dizer assim, o prazo de validade dela é muito pequeno, né? Porque ela se refere, e eu faço questão de fazer isso, né? Porque uma coisa é a crônica, outra coisa é o conto, né? O conto ele é imortal, né? Mas a crônica não, né? Mas a crônica também, ela faz, vamos dizer assim, a análise do seu tempo. E ela é importante por conta disso, né? Então, eu estou desde 2012, né? São 12 anos, né? Neste fim de semana agora, eu sempre escrevo aos sábados, né? E deixo sempre para o último momento, né? Como um desafio para mim mesmo, né? Aquela coisa de, será que eu vou conseguir? Às vezes eu chego lá no escritório, ligo o computador e tal, e não tenho qualquer assunto, né? E aí eu digo, e agora, né? Aí eu me coloco no labirinto, né, que eu construí para mim mesmo, né? E eu acabo criando alguma coisa, né, para que eu entendo como interessante e tal, né? Durante a semana eu fico anotando, porque eu sou daquele de anotar as coisas em papel, botando na carteira para não esquecer. Analógico. Né? Eu sou uma pessoa
analógica demais. Né? Eu sou falsamente cibernético, né? Mas eu sou analógico. Então fica anotando, e quando chega na hora de escrever, eu digo, olha, eu anotei isso aqui, aí de repente, aparece. Né? O lado compositor é interessante, né? Que a mamãe dizia, né? A mamãe dizia o seguinte: você é uma pessoa degenerada, você puxou a família do seu pai. Eu nasci em Minas Gerais, né? E a família do meu pai era uma família que pegava pesado no negócio de bebida, esse negócio farrista mesmo, né? E a mamãe era aquele negócio, né? Dizia, você puxou degenerada a família do seu pai. Então, você não pode estar perto de 3 objetos: violão, bola e garrafa. Né? Bola, eu quase fui jogador profissional de futebol. Quase. Só não fui jogador profissional de futebol porque a mamãe descobriu que eu estava treinando no Ceará, no Sub-17. Né? E ela disse, lugar de vagabundo dentro do Colégio Cearense, não, eu estudei no Colégio Cearense a vida inteira. Né? Eu quero saber, né? Depois, né? Desde quando vocês vêm de Minas Gerais? E lugar de vagabundo é no Santo Antônio do Buraco, ali no Maracanaú. Não é no Colégio Cearense, não. Então a sua mala já está pronta aí e você vai já comigo ali, no Santo Antônio do Buraco, para você morar lá, porque lá é lugar de vagabundo. Né? Aí senti que a barra pesou. Né? Bola, já falei, né? Garrafa, eu sou diarista há 40 anos, né? Ponto. Né? E violão, né? Era também um problema, que eu nunca tive um violão meu. Né? Sempre tive um violão que era das namoradas, ou então de algum amigo e tudo. E aprendi a tocar violão no Estoril, na década de 70, vendo gente como Zivaldo, meu querido e infelizmente falecido amigo Estelinho Vale, né? Estelinho, com aqueles dedos dele comidos, assim, que ele via roendo as unhas, fazendo aqueles acordes de bossa nova, porque era um cara que tocava bossa nova, né? Eu ficava olhando assim, pegava um papel que eu pedi ao baleia, aí ficava fazendo assim o braço do violão com as 6 cordas e ficava botando aqui os acordes. Aí quando chegava em casa, eu ficava treinando, digo, pai, que legal. Aí corria a pauta todinha e tudo mais, e digo, pronto, né? Aprendeu aí aprendi a tocar violão. Autodidata, né? E tem hoje. É uma de artista que eu falei. E tem hoje diversos, já lancei discos, né? Já fizemos shows e tal. Assis Ximenes, Totonho Laprovítera, Luciano Maia, Wagner Castro, meu querido e idolatrado amigo, inoxidável para sempre, infelizmente falecido, Chico Pio, né? E por aí, Eugênio Arcanjo, e por aí vai, né? E por aí vai. Tem muita coisa. Né? Eu tô pensando, em parceria com eles. Eu tenho muita coisa, né? Inclusive eu estou pensando em fazer um disco, um show com as canções desses meus amigos, né? Para a gente mostrar, né? essa produção que vive em segredo, né? Um dia eu desse, também acho, eu fiquei surpresa. E eu e a gente é amigo de rede social. Mas um dia desse eu mandei nós mandamos, eu e a Assis, uma canção para minha querida amiga, né, idolatrada Mona Gadelha, ela adorou um blues, né, que a gente fez e tal. Então tem essa coisa, né? Não é só arquitetura, né? Não é só um trabalho que eu costumo fazer de técnico, né? De técnico, né? Ligado às questões da arquitetura e do urbanismo e tal. Tem toda uma coisa, né? Tem um amigo meu que diz que eu sou o último renascentista, né? Que fazia tudo. Eu digo, não é bem assim não. É porque, quando eu entrei na escola de arquitetura, a minha vida mudou completamente. Né? Eu fiz 8 semestres de engenharia. Eu era para ser um engenheiro, para ter me formado em 1981. Engenheiro eletricista. Né? Já era para ter me aposentado há muito tempo. Então, aí trocou? Larguei tudo para fazer arquitetura, só aproveitei 2 disciplinas. Né? Me formei em 85, era para ter me formado em 84, porque teve uma greve na universidade. Mas foi na arquitetura onde eu me encontrei. Né? Eu fui presidente do IAB Ceará, fui presidente da direção nacional do IAB, fui superintendente do IFAM. Hoje eu sou presidente do Comitê de Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Ceará, fui coordenador do curso de arquitetura, fui chefe do departamento de arquitetura e urbanismo, né? Fui um dos inspiradores para a gente criar o que hoje é o Instituto de Arquitetura, Urbanismo e Design, lá da Universidade Federal do Ceará. Né? Então, eu acho que eu fiz muita coisa. Né? Eu peguei tudo isso aí no seu currículo, uma medalha de Madrid. O que é aquilo, professor? Ali foi quando eu larguei Não é medalha de Madrid, não, me corrija aí. É do Colégio Oficial de Arquitetos de Madrid. Nossa. Pela contribuição que eu
que eu dei, né? Isso aí foi em 1996, eu tinha 37 anos, eu fui o presidente mais novo do Instituto de Arquitetos do Brasil, né? Em 1994, em 96 eu tinha 37 anos e fui agraciado, né, com esse título, né, do Colégio Oficial de Arquitetos de Madrid, né? Por exemplo, se eu estiver na Espanha e tiver algum problema, é só dizer que eu sou... Aí eu recebo todo tipo de apoio e tudo mais, tá asilo. É mesmo? Né? Então, são coisas, né, que decorrem dessa minha devoção à arquitetura Isso e ao acontece urbanismo, você né? amar, né? Que é a qual, né, a esta área, né, eu devotei até agora, né, a partir dos meus 22, 23 anos, eu tenho 65 anos, eu devotei a minha vida a esta área do conhecimento, né? E recebi dela tudo isso, né? Então, para parafrasear o Paulo Mendes Campos, né? Estamos quites, né? Eu dei, né? E ela me entregou. E está recebendo ainda, estou né? recebendo. É muita contribuição mesmo que você... É uma referência. É impressionante. Eu considero, não quero te adular, não é... Como se fosse assim, tá no lugar do liberal, literalmente, porque inclusive no Instituto do Ceará, o senhor ocupa a cadeira do professor liberal. Eu ocupei. Mas não é sem uma percepção minha, sabe? De que a tendência, você ainda está produtindo, ainda vai aí muito tempo. Eu penso que isso aí vai acontecer. E aí isso aqui vai ficar como um documento, olha que chique. Sabe quem já esteve aqui? Romeu Duarte. Mas veja só, eu fui aluno do liberal, né? Eu sempre digo que eu tive 3 pais, né? O meu pai biológico, Romeu Duarte, né? Mineiro, nascido em Belo Horizonte, em 1927, uma pessoa da mais alta generosidade, uma das pessoas mais dignas e delicadas que eu conheci na minha vida, né? Mas eu tive outros 2 pais, né? Um foi um cara chamado José Neudson Bandeira Braga, que foi meu professor lá na Escola de Arquitetura, né? Que quando meu pai biológico morreu, meu pai estava descendo dentro do buraco, né, lá da cova. Ele me segurou, me apertou o meu braço e disse assim: ele está indo, mas eu estou aqui. Poxa, foi mesmo. Eu nunca vou me esquecer disso, né? Neudson é para mim um pai. Ele, quando eu me formei, ele me deu de presente o projeto da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. Isso não existe. Né? Isso aí não existe. Isso aí é um reconhecimento pela qualidade do aluno que eu fui dentro da Escola de Arquitetura, né? E pela passagem que eu tive na disciplina que ele ministrava, que era Projeto Arquitetônico 6. Então, é uma pessoa que eu sempre estou perto, né? Sempre estou querendo saber como é que ele está, né? Ele é o remanescente dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né, que criaram a Escola de Arquitetura, né? Ele, liberal, Ivan Brito e Zé Armando Farias, né? E é uma pessoa porque eu tenho um amor, né? Eu disse isso para o filho dele, né? Ele disse: Bruno, não se chateie quando o seu pai aparece com você e que eu pego ele e me abraço e beijo, e ele me beija também, porque é um amor de pai para filho e de filho para pai. Então é uma relação assim muito, muito forte, né? De 2 pessoas que se amam, se respeitam, né? E se gostam muito, né? E o terceiro pai é um cara chamado Zé Liberal de Castro, né? Se o Neudson é o pai doce, né, que passa a mão na cabeça do filho, né, cheira, beija, aquele negócio todo, Liberal era o pai rigoroso, né? Rigoroso, brigamos diversas vezes, né? Tivemos uma série de entreveros e tal, né? A começar pelo time, né? Porque ele torcia Fortaleza, eu torcia Ceará, né? E às vezes mas tem uma coisa, né? Eu nunca tive com os 2, né, Neudson e Liberal, a mesma relação que eu tinha com meu pai. Meu pai era uma relação, não diria fria, mas era uma relação tão respeitosa que eu não tinha condição de brincar com ele. Com o Neudson e com o Liberal, era a bagunça, né? E principalmente com o Liberal, né? Né? Mas o Liberal, ele me incutiu o gosto pelo patrimônio, por estudar a arquitetura de uma forma aprofundada, né? De não acreditar em situações dadas, né? Eu sempre achei essa coisa da gente pegar um livro de arquitetura e ler e achar que tudo aquilo ali está certo e tal. A gente tem que estar sempre com o desconfiômetro ligado e tal. Então, ele me ensinou, né, um comportamento crítico, analítico, né, da arquitetura, que eu devo a ele, né? Além do carinho, né, do amor, né, do
do respeito, né, que eu sempre tive por ele, né? Mas com ele eu tive um relacionamento que era toma lá da cá, né? Porque era o pai severo, né? Era o pai severo. Mas também havia muito amor de parte a parte, né? Muito respeito, muito carinho e tal. Então foi assim, é por isso que a escola de arquitetura é tão importante na minha vida, né? As pessoas que eu lá conheci, né? Que são meus amigos até hoje, né? Eu construí a minha família dentro da escola de arquitetura, né? Os valores, né? As questões que a gente considera como algo inquestionável, né? Isso eu conheci ali, né? Ali dentro daquela escola, né? Eu estou de saída já, né? Já estou preparando a minha aposentadoria, né? Isso aí vai fazer parte da minha comunicação final, né? Quando eu estiver saindo, né? Nós hoje nos transformamos de departamento em instituto, né? Que foi uma grande conquista. Ao mesmo tempo é aquela coisa, né? Do adolescente que sai de casa e vai ter que se manter. Então ele vai ter que ser adulto, né? Mesmo que seja no carbureto, como dizia a minha mãe, né? Aquela banana que teima em não amadurecer e vai pro carbureto para, né? Na marra. Então, é desse jeito que eu imagino, né? Que vai ser a minha fala, né? Como eu estiver saindo, né? De desejar boa sorte às pessoas que vão ficar lá para tocar o barco, né? E ao mesmo tempo dizer o que eu passei ali dentro, como isso transformou a minha vida, porque não foi só aquela coisa de se desenhar edifícios, né? Trabalhar com o espaço urbano ou a questão do patrimônio, não. Até você pegar um talher para você comer um prato, a maneira como você bebe um vinho, né? Como você serve alguém e tudo mais, né? A maneira como você abre a porta de um carro quando você está com a mulher, né? Você não entra num lugar antes de abrir a porta e tal. Tudo isso, essa coisa das etiquetas, né? E da urbanidade, passaram por mim quando eu fiz arquitetura. Então foi uma educação de uma dimensão muito maior do que a própria arquitetura. Nossa. Né? Então é por isso que o curso de arquitetura e urbanismo do UFC e a própria Universidade Federal do Ceará, para mim, elas têm esse peso. Só não tem o peso de outra instituição. De duas mais. Desculpa. Né? Que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, né? De que eu fui presidente do Ceará e da direção nacional do IAB, né? Onde eu descobri a dimensão política e cultural da nossa profissão, onde eu entrei em 1981, né? E estou ligado até hoje, né? E do meu querido e idolatrado Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que aí é igual ao Ceará. Né? Seu afeto profundo. É o meu afeto profundo, em que eu fui estagiário, fui arquiteto contratado, fui convidado para integrar os quadros, porque naquele tempo não tinha concurso, o superintendente botava a pessoa para dentro, né? Eu não quis entrar. Aí depois entrei na universidade, né? E em 1997 eu fui convidado pelo Cláudio Campelo para ser superintendente do IFAM. Fiquei até 2008, foram 11 anos de devoção. Eu trabalhava de domingo a domingo. Domingo a domingo. Né? Fui processado, quase que fui preso. Né? A paga que eu recebi foi muito dura. Né? Por tudo que eu consegui fazer com a minha equipe lá no IFAM Ceará, que eu acho que a gente deu uma grande adiantada, foi o tempo do monumento, o tempo do PAC, aquele negócio todo e tal. Mas ali é onde está o meu coração e o meu umbigo. Enterrado da noite. Ceará e IFAM, assim, ó, são amalgamados. Né? Eu sou louco pelo Ceará Sporting Clube e sou apaixonado pelo IFAM. Os outros também, né? São amores, né? Mas esses dois aí é onde meu coração, o meu umbigo, a minha cabeça estão. Então isso aí é uma coisa que ninguém tira de mim. Que ano você entrou no? Eu entrei em 1981. No IFAM como estagiário. Fui o primeiro estagiário do IFAM. Foi? Aqui no Ceará. Já era ali na praça? Né? Era. Onde era? Era ali na Barão de Estudas com Santos Dumont, numa casa que foi arrumada pelo Dr. Lúcio Alcântara para o IFAM funcionar. Ali onde tem um posto de gasolina lá hoje, era do lado do posto de gasolina, acho que tem um restaurante lá, uma coisa desse tipo, funcionava no segundo pavimento.
eu ia para lá. Eu nunca deixei de ser estagiário do IPHAN. Eu estagiei no escritório do Delberg Ponce de Leão e do Fausto Nilo. Né? 2 anos. Olha. Mas nunca deixei de ser estagiário do IPHAN. Eu sempre arrumava um jeito de estar no IPHAN para fazer as coisas lá e tal. E acompanhei, né, na época, o superintendente era o Domingos Linheiro, né, que depois ele trabalhou comigo como arquiteto. Ele foi superintendente do IPHAN aqui no Ceará e no Maranhão. E depois ele trabalhou comigo quando eu fui superintendente. Nós fizemos muita coisa. Né? Em termos de tombamento, pessoas, tudo, que o senhor lembra, assim. Muita coisa. Nós fizemos, né? Nós fizemos o acompanhamento dos tombamentos de Icó e de Sobral. Fizemos o tombamento de Aracati e de Viçosa do Ceará. Nossa. Do conjunto de monólito de Quixadá, que tem 5.800 hectares. Né? O tombamento da igreja de Viçosa. Né? E a proteção via registro da festa do Pau da Bandeira de Barbalha. Né? Então, sem falar dos diversos levantamentos, dos projetos de restauro que foram feitos lá também e tal. Porque isso era no tempo que o IPHAN não era, né, infelizmente, essa delegacia de polícia que é hoje. Né? Que é uma coisa que eu repudio. O IPHAN hoje é aquela coisa da fiscalização, de ir atrás de quem está fazendo obra irregular, que é importante, mas não pode fazer só também, isso. Também, né? Ele não pode fazer só isso. Né? Exato. Eu tinha uma amizade muito forte com o Demócrito Duma, que era um dos donos do jornal O Povo, e ele disse, eu quero o IPHAN no nosso jornal. Então ele me deu uma página quinzenal que nós ocupamos dentro do jornal, que é o jornal de maior tiragem, né, e de maior, vamos dizer assim, leitura no estado, e a gente colocava o que a gente fazia lá, né, direto, fazia obra que a gente fazia, um inventário, eram ideias relacionadas ao patrimônio. E o jornal divulgava, e isso deu uma abertura para a nossa instituição, que foi fantástica. Né? Então, isso aí foi alguma das coisas que a gente fez lá. Né? Então, foi um momento, na minha vida, né, para mim foi o momento profissional mais importante que eu tive. Né? Além de ser um momento importante por conta da contribuição que a gente deu à comunidade, particularmente para mim foi importantíssimo. E aí você continua dando consultoria aí para órgãos, né? Hoje eu estou na universidade, né? Mas sempre não é? Você não dá consultoria? Dando as minhas disciplinas na especialização, no mestrado e no doutorado, e fazendo os meus trabalhos de consultoria, né? Porque a moe Chandon tá cara, né? Como eu costumo dizer para os meus colegas, né? Eu particularmente acho um absurdo, vou segredar, não estou segredando sem segredar, né? Aqui para você, esse sistema horroroso que a universidade nos impõe de 40 horas de dedicação exclusiva. Por que eu acho horroroso? Eu acho horroroso por uma questão muito simples. Porque isso impede que os profissionais de cursos que têm relação com o mercado, arquitetura, medicina, direito, psicologia, as engenharias todas e tudo mais, a gente não pode ter empresa e atuar como profissional do mercado. Porque se a gente atua como profissional de mercado, a gente tem, no nosso caso, a gente tem acesso a projeto. Como é que eu vou ser um professor de projeto arquitetônico para ensinar alguém a projetar, a construir, trabalhar com programas de necessidade que são novos e etc e tal, se eu estou completamente fora do mercado? Né? Como é que um médico vai ensinar alguém a fazer procedimentos cirúrgicos? Como é que um advogado vai ensinar alguém a montar petições e montar argumentações complexas na área do direito? Como é que um engenheiro vai ensinar alguém a calcular e a construir se ele está fora do mercado? A vivência de mercado, né? Verdade. Então, são essas coisas que eu acho que a universidade ela fez uma escolha erradíssima quando ela coloca uma pesquisa que não tem controle social, em que se coloca muito dinheiro dentro dessa pesquisa e você não sabe o que ela vai resultar, né? Qual vai ser o benefício público dessa pesquisa, né? E uma extensão que simplesmente é esquecida, porque a extensão é o espaço de entrega do conhecimento que a universidade produz para a população que paga para a universidade funcionar, que paga o meu salário, por exemplo, que paga as matrículas dos estudantes. Né? Sim. Então, a gente precisa discutir essas coisas, né, de uma maneira mais
aberta, né? Porque quando você quer discutir isso dentro da universidade, parece que um anjo passou pela sala, né? Fica todo mundo... faz de conta que não existe. E nós temos que discutir isso de uma maneira aberta, né? Várias universidades hoje no mundo, né, têm profissionais de arquitetura que são tão importantes, né, no caso da arquitetura e do urbanismo, que elas convidam os profissionais para colocar o seu escritório dentro dos cursos. Porque os trabalhos que eles fazem é de tanta importância, porque pega os cursos de arquitetura... Você vê, como um laboratório aí com os alunos. Exato, e coloca isso numa dimensão altíssima, né, de relevo. Né? Isso não existe no Brasil. O que existe são barrigas de aluguel, né, que são as fundações de apoio, em que você pega um projeto e leva para lá, aí se você não for atrás e tudo mais e tal, as coisas não andam e nem caminham. Né? Então eu acho isso erradíssimo. Né? Eu acho isso erradíssimo porque você submete um profissional que é reconhecido pela sociedade como um grande profissional a esse tipo de tirania. Isso é uma tirania, na verdade. Né? Quando na verdade não devia ser assim. A universidade ela deveria se louvar, né, da qualidade que esses profissionais, que são seus professores, né? E principalmente hoje em dia com um telefone celular, com um tablet, com um laptop, etc., você está em todo lugar ao mesmo tempo agora. Né? Por exemplo, essa nossa conversa aqui, ela pode estar lá em Timbuktu, em Burkina Faso, no Afeganistão, e por aí vai. Né? Então, da mesma forma, você está trabalhando aqui e você não sabe para onde é que essa coisa vai. Né? É impressionante mesmo, né? Isso aí que você fala. Parando... Precisa se ouvir de alguém, né? Externando o que a gente pensa. Nós que somos do serviço público. A gente precisa... Sem querer... Ressalvadas aquelas situações em que a gente não pode também penetrar. Né? Mas eu acho que a experiência profissional, né, que só existe lá fora, no mercado, é isso que alimenta a presença dos estudantes dentro de uma escola de arquitetura e urbanismo, por exemplo. Né? É por isso que eu não deixo de fazer minhas consultorias, porque eu também aprendo. Né? E o que eu aprendo, eu passo para os meus alunos. Não, mas eu falei consultoria, foi no sentido de consulta, de tirar dúvidas, assim, foi nesse sentido. Não era a consultoria profissional, que eu me referi. Uma referência mesmo. Vamos perguntar aqui o professor Romeu se é assim, se é assado. Nesse sentido. Porque eu sei que é assim, né? Claro. Você sempre tira, né? Essas dúvidas. Gente, além o escritor, Romeu Duarte, ele é autor de vários livros. Aqui eu só tenho 3. Você vai ganhar mais pelo menos uns 2 ou 3, né? Essa breve história da arquitetura, que é da Fundação Demócrito Rocha. Demócrito Rocha. É porque os seguidores adoram quando a gente indica livro. É muita gente interessante. Esse aqui, maravilhoso, foi lançado este ano. Esse ano, né? Com a professora Beatriz Diógenes. Né? Perfeito esse livro. Esse aí do Guia dos Bens Tombados, né? Sim. Era um livro que eu fiz com a Beatriz em 2006, aí na Raspa do Tacho, do governo Lúcio Alcântara, né? E foi um livro que me deu uma tristeza muito grande, porque ele saiu empastelado. A edição dele se deu de uma forma muito ruim, e ele simplesmente ele não nos deu condição de lançamento. Foi mesmo? A edição ficou ruim. Foi muito essa ruim, tá primorosa. Muito ruim, assim, uma coisa realmente assim, terrível, né, e tal. E aí eu fiquei muito triste, né, porque foi um trabalho de quase 2 anos e tal. E ficou essa dívida, né, isso foi em 2006. Né. Quando foi o ano passado, logo no começo, a Fundação Valdemar de Alcântara nos convidou, a mim e a Beatriz, para fazer esse livro. Né. E eu tenho muitas... Esse é um livro que eu tenho assim, algumas dúvidas se ele precisa existir. Porque eu acho que, em vez de um guia, ele deveria ser um portal. Por quê? Porque a cada reunião do Conselho de Patrimônio do Estado e do IPHAN, você pode ter novos bens tombados. Então, se você tem um portal, é muito mais fácil você atualizar o portal com essas informações do que você ter um livro desse todo ano. Mas os dois, né, não podem coexistir? Não, poder pode, né? Mas, por exemplo... que a gente não pode negar que era digital. Isso aqui é mais prático. Você faz uma consulta rápida ali. Para mim, é o mesmo problema do Anuário do Ceará. Todo ano você tem um anuário e as informações novas que você tem no anuário são muito poucas, né? Quando você compara um com o outro. E é um livro que tem quase 700 páginas, caríssimo, né? Porque ele é feito da forma mais cara que você pode imaginar. Né? E eu penso que se você tiver um portal,
Você tem um portal, aí você tem aqui, Anuário do Ceará 23, 24. Anuário do Ceará 24, 25, né? Aquela coisa. Você tem ele ali, né? Mas isso aí é um produto da informática em que é muito fácil você atualizar. Você tem acesso a todas essas informações. Mas quando você faz um livro desse aqui, será que no ano que vem nós vamos fazer a mesma coisa? Não sei, né? Agora, deu prazer fazer esse livro? Deu. Né? Primeiro aí vocês já tinham muita coisa. Primeiro porque... Da primeira, sim, né? Primeiro claro. Sim, mas também, de lá para cá, teve vários outros bens que foram tombados. Foi até bom, né? Porque atualizou também, né? E aí a gente teve que atualizar, tivemos que visitar alguns desses bens, escrever, fazer descrição e tal. Então, é um livro que deu prazer, primeiro porque ele é um livro extremamente útil, né? Ele é um livro de consulta que as pessoas só têm ele em papel, então as pessoas vão direto nele e tal, não sei o quê. E a outra coisa é porque ele é um livro bonito, né? Além de sem falar, plasticamente ele é perfeito, né? A maneira como ele é apresentado, os desenhos, as fotografias e tal. Eu dei de presente, eu estava em Salvador na semana passada, e eu levei 5 exemplares desse. A gente ia lançar lá, mas não deu certo. Mas eu levei, mesmo assim, 5 exemplares desse livro, e dei um deles para um professor lá da FAUFBA, que é o professor Paulo Ormindo, né, de Azevedo, que para nós, arquitetos, é uma figura, um luminar do patrimônio, né? Porque foi ele que fez, por exemplo, ainda na década de 60, começo da década de 70, ele hoje deve ter perto de 90 anos de idade. Estava lá, inclusive, e tal, já está assim um pouco mais cansado e tal. Dei para ele, né, fiz uma dedicatória muito carinhosa, porque realmente esse livro ele é espelhado, ele tem como inspiração o inventário que ele fez da Bahia. Nossa, são 5 volumes, cada um desse tamanho aqui com os alunos, né, com os alunos dele. Então, toda a Bahia, patrimônio, tá tudo lá. Né? Então você pode imaginar, né? Isso aí foi a pedra de toque na época do Antônio Carlos Magalhães, que ele começou a trabalhar a dimensão o patrimônio na dimensão do turismo, melhor dizendo, mas ele tinha uma base sobre a qual operar. Né? Por exemplo, eu quero transformar esse convento aqui num hotel, ou numa pousada. Né? Esse edifício aqui pode ser transformado num museu, isso aqui, não sei o que. E ele tinha um levantamento desses prédios todos. E se ele tem tudo, né, em termos de levantamento, identificação e documentação, ele pode construir uma política de patrimônio, que é fundamental. Porque como é que você vai fazer uma política de patrimônio se você não sabe qual é a dimensão do acervo que você tem sob a sua responsabilidade? Não tem como você fazer isso. É verdade. Né? Então, ele fez isso. Então, quando eu entrei na Escola de Arquitetura, em 1981, um dos primeiros livros que eu topei foi exatamente com esse trabalho do professor Paulo Ormindo. Né? E eu fui atrás e estudei e tal, fui estagiário do IFAM, como eu já lhe contei, aquele negócio todo, e sempre me senti um devedor, né, dele, por conta desse livro. Então agora, na Bahia, na semana passada, eu entreguei isso em mão, dei um abraço nele e disse, né? Aí depois ele me mandou um e-mail dizendo que o livro era lindo, né, que era fantástico, que ficou muito feliz de ter visto e tudo mais. Então são essas coisas. Vale muito a pena. Que vá só isso aí, vale a pena. Isabel, são essas coisas aí que fazem a gente dormir em paz, sabe? É verdade. Né? Pra gente terminar. Ai, foi tão bom. Devia ter de ser arquiteto. Ainda tem tempo. Eu vou aprendendo aqui com vocês. Ó, uma aula aqui. Particular com o professor Romeu Duarte. Não tem preço. Eu perguntei se você era nostálgico. Me enrolou e não falou. Nostálgico, não é. Não sou. Pronto. Aí como é essa questão, então eu confundo tudo, porque eu sou nostálgica, acho que eu leiga, só porque gosto de história, gosto da cidade, que a preservação do patrimônio, eu acho que está bem atrelado assim com a minha nostalgia, até com o que eu não vivi, mas com a minha nostalgia com relação assim, à história da cidade. Então, eu não tenho mais cura, né, pessoal? Eu não sou nostálgico, porque eu acho... achei que todo professor de patrimônio era nostálgico. Não. Tem... A Lina Bobardi, ela fala uma coisa interessante, que nós, na área do patrimônio, a gente trabalha com um presente histórico. Né? Os edifícios antigos, é importante que eles sejam preservados. Né? Por quê? Sim, aí a minha luta é exatamente essa, né? Os edifícios, os conjuntos, os espaços, né? Que não são somente os de pedra e cal, né? As paisagens culturais, por exemplo. Recentemente nós tivemos ali essa nova beira-mar, em que ali entre
a estátua do Iracema e o mercado do peixe, você tinha ali um povo que fazia e costurava rede, fazia e recuperava barcos, né? Expunha aqueles animais esquisitos que eles traziam da praia, né? Umas baratas de praia, assim, umas lagostas esquisitas, uns negócios, todo mundo ficava olhando, né? Bebiam cachaça, faziam peixada naqueles galões de massa de passar em parede, aquele negócio todo. Então. Tinha um espaço onde eles vendiam peixe, que não era exatamente o mercado do peixe ali, né? Tinha o levar a jangada para o mar, trazer a jangada do mar para a terra, aquele negócio. Aquilo ali era uma paisagem cultural. Sem dúvida. Infelizmente, né, o projeto da Nova Beira-Mar não levou em consideração isso aí. Simplesmente acabou com esse negócio e transformou aquilo num espaço de nego fazer Cooper, andar e não sei o que, aquele negócio todo e tal. E lá no fundo você tem o tal do mercado do peixe, mas não é a mesma coisa do que você tinha naquele interregno ali entre uma coisa e outra. É mesmo. Então faltou aí uma certa sensibilidade de arrumar um espaço, de valorizar aquele espaço para essas pessoas, né? Então, eu sou um defensor da presença desses espaços, desses edifícios e tudo mais, né? Mas eles adaptados às necessidades de hoje, né? E eles integrados à dinâmica da cidade, né? Porque não adianta você ter um edifício preservado, pintado, né? Recuperado, conservado, restaurado e tal, mas qual é o uso que ele vai ter? Se ele não tiver uso, ele se acaba. E tem que estar um uso atual, né? Para a vivência atual. Claro. E o uso é o uso atual, né? E aí o edifício vai ter que conviver com as necessidades atuais da comunidade, esse tipo de coisa, né? E aí ele também, de alguma forma, ele se atualiza, né? Porque, como diz a Carta de Veneza, né? No custo de uma restauração, não existe essa coisa de você fazer com que o prédio ele volte a ser o que ele foi, quando ele foi construído originalmente, né? Porque as contribuições válidas de cada época, elas são incorporadas pelo edifício, né? A matriz de Sobral, a Igreja Nossa Senhora da Conceição, que é o edifício barroco mais bonito que a gente tem, mais interessante que a gente tem no Ceará, né? Ele tem 4 capelas votivas construídas nas suas laterais. Uma delas lá é para Dom José Tupinambá da Frota, né? Essas capelas elas já estão incorporadas a esse edifício. Verdade. Se você pega a igreja de São Pedro lá em Roma, que igreja é essa, né? Um dia desse eu estava vendo aí Ilse Scamparini, aquela repórter da Rede Globo, falando, né, do processo de construção daquela igreja, né? Ela passou pelo Maderna, passou pelo Vignola, passou pelo Michelangelo, né, pelo Bramante, Bernini, passou por grandes nomes da arquitetura da Itália, né, do alto renascimento, do maneirismo, do barroco, e cada um colocou alguma coisa lá, né? Eu tive uma vez na Catedral de Santiago de Compostela, né? Enquanto a gente assistia a missa do Fumeiro, dia de sábado, né? Tinha um tour com aqueles peregrinos, aquela coisa toda, né? Tinha um tour de pessoas que iam conhecer a igreja, né? E eu me juntei a elas e vi que o tour mostrava a igreja desde a construção dela, do século XIV, até as obras que foram feitas no século XIX. Né? Então, é um edifício imenso, né? Que tem diversas partes que, à medida que a comunidade vai crescendo, o edifício vai crescendo também. Né? Agora, há intervenções que são espúrias, que são indevidas, né? Que são mal realizadas e tal. Essas aí você elimina. Né? Mas tem outras que não. Porque o patrimônio está vivo, né? Ele não está parado, ele não está congelado, ele está se ressignificando o tempo todo e tal, está mexendo com a cabeça das pessoas, suscita soluções novas para problemas novos, né? O patrimônio hoje não é um privilégio somente dos arquitetos, dos historiadores, dos estudiosos, dessa coisa aí, é principalmente das pessoas e da comunidade, como dizia o Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade, né? Ele dizia que o melhor guardião do patrimônio é a comunidade. E é verdade, né? Então, se a comunidade é a melhor guardiã, né, ela é que vai dizer como é que esse patrimônio ele vai ser cuidado, ele vai ser preservado, a que ele vai servir. Né? Então, isso não é uma questão de saudosismo, né? É uma questão de você reverenciar o passado, né, no presente. Né? E, ao mesmo tempo, você saber que, se você não pensar num futuro para isso aí,
a coisa não caminha direito, né? Então são os 3 tempos interligados, né? Presente, passado e futuro, né? E no nosso caso, né, como arquiteto, que nós temos a apropriação exclusiva, né, desse tipo de trabalho pela legislação brasileira, né? Nós temos que conhecer isso a fundo, né? De ver de que forma, né, esses edifícios eles podem servir da melhor maneira possível à comunidade, né? Mesmo que eles mudem de uso, né? Sim. Mas é importante que eles sejam úteis. Para você ver, a nossa casa de detenção hoje é uma central de disposição e comercialização de artesanato, né? Sim, a antiga estação João Felipe hoje é a Estação das Artes, né? A antiga Assembleia Provincial hoje é o Museu do Ceará, né? Então, eu me lembro que quando o Cine São Luís estava fechado, né? Perigando ser vendido por... Aí estava perigando para ser vendido para a Igreja Universal, né? Aí vieram me chamar e tal, pelo amor de Deus, faça alguma coisa e tal. Eu digo, olha, tem aqui uma plateia, tem aqui um palco, né? Então, para mim, pior será o Cine São Luís continuar do jeito que está, né? Porque se ele ficar fechado e se acabando, ele se acaba de uma vez e pronto. Agora, se ele servir como lugar de culto, ele pelo menos está servindo alguma coisa, né? As termas de Caracalla, lá em Roma, é o lugar onde você tinha aquelas festas que a gente pode imaginar como é que era, né? E ela se transformou pelas mãos do Michelangelo numa igreja, né? Então, a história do patrimônio pode ser lida como umas, né? Você vê os trabalhos da François Chouet e de outros escritores, principalmente da França, né? Que a gente tem uns escritores que tratam isso de uma maneira muito interessante, né? E você vê essa coisa da história, dos monumentos, né, dos edifícios, e ao mesmo tempo a história dos usos, né? De como é que o poder, por exemplo, ele interfere, né? A população, como é que ela responde, né? Como é que ela reage, esse tipo de coisa. É muito interessante. É muito interessante. Vale a pena conhecer. E deve ser muito gratificante, né? Quando você consegue... Sim. Tombamento de um... Não, quando a gente... Ou ver um bem tombado. Quando a gente tomba, né, é legal. Mas para nós, o que dá mais prazer é quando você conserva, restaura e muitas vezes adapta a novo uso, né? Porque aí você tira o edifício daquela situação de inutilidade e você dá uma condição dele ser utilizado novamente pela comunidade. Isso aí é que dá um prazer assim, tremendo para nós. A gente está encerrando aqui um episódio com o professor Romeu Duarte, que nos deu aqui várias aulas, né? E nossa, transportou aqui, falamos aqui de tudo, né? Nos deu uma aula também de Emílio Inco, da arquitetura do eclético, e um monte de bônus aqui, que a gente só ganhou. Bom, e é sobre o Emílio, eu digo Inco, mas o certo é Rinco. Tem gente que fala Inco, tem gente que fala Rinco, né? Eu chamo Rinco. Em húngaro, será que é Ringa? Deve ser Rinco, né? Eles têm uma língua assim mais rascante. Mais rascante. E é sobre o Emílio Inco que a gente vai conversar.